Agora, com sábias palavras, convido a Marcela Skozinski Ribeiro Martins, doutoranda em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela CPGI da UTF-PR, é graduada em Engenharia de Computação pela UEPG, em Tecnologia e em Eletrônica pela UTF-PR Ponta Grossa. É professora na UTF-PR Campus Ponta Grossa, atuando nos programas de pós-graduação em Engenharia Elétrica e no programa de pós-graduação em Bioinformática do campus de Cornélio Procópio. Atua em projetos da NASA, que estuda a origem dos ventos solares e seu impacto na Terra. Possui vários prêmios nacionais e internacionais na área de inteligência artificial. É membro de comitês internacionais de divulgação científica, principalmente fomentando a atuação das mulheres na ciência. E hoje fará uma apresentação do tema empregabilidade em TI, com foco nas mulheres e as principais áreas de atuação. Boa tarde a todos. Então, eu agradeço primeiramente o convite por eu vir aqui falar umas palavras nesse evento tão importante, alusivo ao Dia Internacional da Mulher. Mas eu vou falar um pouquinho hoje também sobre a empregabilidade na nossa área, na área de TI, de uma maneira geral. Vou começar me apresentando, mas de uma maneira mais simples, né? Que o meu currículo vocês veem online lá, e o que eu já fiz, o que eu não fiz, né? Então, eu estudei Engenharia de Computação, me formei na UEPG em Tecnologia e Eletrônica na UTF, também de Ponta Grossa. Eu coloquei um pouquinho sobre... Ali é uma foto da minha formatura, então, quando eu fiz engenharia, não tinham muitas mulheres, então eu acabei fazendo os 5 anos sozinha. Minha festa de formatura foi tipo uns 15 anos. Eu que decidi tudo, escolhi tudo, até banda, cor de toalha. Então, para mim, foi um 15 anos tardio. Eu coloquei o meu livro favorito, então eu adoro Dom Quixote. Então, o meu filme favorito, que é A Chegada, né? Então, ele tem a ver com a parte de linguagem e também com astrofísica. Minha banda, então eu adoro o Freddie Mercury. E a minha menininha que veio aqui hoje me prestigiar, direto da escola, né, que a gente veio de Ponta Grossa. Coloquei um pouquinho aqui sobre o que eu sonho, então eu ainda estou fazendo um curso de piloto, porque é muito caro, então eu só fiz algumas aulas, né, eu ainda não terminei. Então, o meu planejamento é terminar daqui uns 5 anos, mais ou menos. Pelo menos o CMA, que é o certificado médico, está válido. Então, ele vale ali por um tempinho para eu poder terminar o curso. Mas eu coloquei um pouquinho da minha vida pessoal para compartilhar com vocês, para vocês saberem quem eu sou também, né, na vida real. Às vezes as pessoas, nossa, mas é tão inacessível, parece que nós, assim, professores, a gente não tem vida, né, que a gente não comunga das mesmas coisas que os alunos, né, que os nossos amigos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a empregabilidade. E eu trouxe aqui o meu time, que eu não sou ninguém se eu não tenho as minhas alunas. Então, elas são as minhas alunas de iniciação científica, de TCC e de mestrado e doutorado. Então, são as minhas orientandas que trabalham comigo lá no campus de Ponta Grossa e também aqui em Curitiba. Então, são elas que fazem com que os projetos que a gente desenvolva dentro da instituição e fora aconteçam, né? São graças a essa equipe que eu tenho. E as mulheres que me inspiraram a chegar até aqui, a professora Miriam, né, minha orientadora de doutorado, o professor Ricardo também, são mulheres que eu me sinto inspirada nelas pela força de vontade, pela dedicação que elas têm com a carreira e também pelo jeito que elas cuidam, né, pessoalmente das pessoas. E as professora Virgínia, Cristiane e Fernanda são as minhas colegas de trabalho. Então, lá em Ponta Grossa, eu atuo no departamento de eletrônica, porque quando eu fiz o concurso público, a vaga era para tecnologia em eletrônica, que é a minha segunda graduação. Então, eu ministro disciplinas tanto na área da eletrônica e também na computação. Então, eu trabalho com linguagem de programação e com IA, para os cursos de engenharia elétrica e para os cursos de mestrado. Então, essas são as minhas colegas que trabalham junto comigo e que também elevam o departamento a um outro nível. Então, parafraseando, né, é junto dos bons que a gente fica melhor. Então,
são essas pessoas que fazem com que nós progredimos lá em departamento, em campus e também como pessoas. E aí, né, focando um pouco mais sobre o tema da minha palestra de hoje, eu vou contar um pouco para vocês sobre alguns dados sobre a empregabilidade na nossa área. Então, eu já trabalhei, né, durante o meu mestrado, assim que eu finalizei a minha graduação, eu já fui empregada, como acontece com muitos de vocês. Então, a gente percebe que existe, para quem faz o ensino superior, principalmente na área de TI, que o nível de ocupação na nossa área ele é muito elevado. Então, a gente consegue um emprego assim que a gente se forma. Mas a gente também percebe alguns desafios que eu vou abordar com vocês. Ainda existem, então eu coloquei ali um valor, aproximadamente 48% dos homens que estão trabalhando hoje, eles têm apenas o ensino fundamental incompleto ou não têm instrução. Então, a gente percebe essa diferença. E aqui, 21% das mulheres que trabalham hoje, elas não têm nada, não têm uma instrução além do ensino fundamental incompleto. Então, esse índice é um índice muito baixo, principalmente para as mulheres, né? Porque a gente percebe que o trabalho informal, ou então a mulher que ainda não desenvolveu um curso superior, ainda não achou uma ocupação que elevasse, né, as suas condições salariais e de emprego, ainda é um índice muito baixo. E com o ensino superior, a gente percebe que isso aqui é triplicado, né? Então, isso é um dado muito relevante, principalmente para nós, e esse é um dado do ano passado, de 2023, e ele simplesmente dobrou, né, de 5 anos para cá. Então, a gente tem sim um aumento das mulheres com o ensino superior trabalhando. E claro que a gente ainda tem discrepância na média salarial. Então, a gente tem, isso aqui não tem a ver com a área de atuação, tá, gente? Isso aqui é uma média de nível de ocupação, né? Em função do número de habitantes acima de 14 anos que a gente tem no país. Então, a gente percebe que ainda há uma defasagem salarial entre os homens e as mulheres, entre as mulheres brancas e entre as mulheres pretas ou pardas. Então, ainda há discriminação, ainda não há uma equiparidade salarial, isso com o dado do ano passado. Então, são coisas que a gente ainda luta enquanto mulheres e enquanto seres humanos, para que a gente possa ter condições iguais de trabalho, e não importando a diferença que somos, se homens, se mulheres, se brancos, pretos ou pardos. Então, eu trouxe esses dados para a gente poder ter uma introdução de como é que está. E aí a gente também percebe, né, isso é nítido, que 100% do nível de ocupação que a gente tem em alguns cursos, como medicina, a gente percebe, é bem intuitivo, né, não precisa ir atrás de muito dado, né, são profissões que se formam e nós já temos emprego, então as pessoas que se formam nessa área. Mas vejam que eu trouxe aqui a área de ciência da computação e de engenharia de computação. Cerca de 92%, 93%, né, arredondando, são profissionais que, quando se formam, já estão no mercado de trabalho. E já têm uma profissão. Em terceiro lugar, então, isso aqui eu ranqueei, tá? Vem o curso de farmácia, né? Então, esses dados também são de 2023, são dados dos cursos que têm maior índice de empregabilidade assim que se formam, né? Assim que nós nos formamos. O que mais? E 82% dos profissionais de TI declararam ter conseguido emprego logo após a formatura. Então, foi feito também um estudo pela FGV e foram entrevistados 12 mil acadêmicos de vários cursos no setor e 83% aproximadamente indicaram que conseguiram já se colocar no mercado de trabalho, né? Então, é uma pergunta que nos cabe. Será que nós estamos na área correta? Então, é simples da gente responder com dados, né? Eu não sou engenheiro de dados que nem é, mas a gente consegue observar isso como um bom analista de planilha e de continha. E aí eu também trouxe para vocês as principais carreiras que nós temos em TI, né, para 2024. Então, ali a gente tem, em primeiro lugar, o desenvolvimento de software e aplicativos móveis.
Cybersecurity, então também é uma área que está em segunda posição. A área de AI e de Machine Learning, que muitos de vocês já estão acostumados já com o termo, com esse nicho de mercado, né? Principalmente os que já estão utilizando bastante o ChatGPT, os que já vêm dessa geração, como a minha filha, por exemplo, né? Já de Netflix e streaming de vídeos e tudo. Então, já são familiarizados com esse tipo de conhecimento. A computação em nuvem, tanto computação quanto armazenamento também. Então, não é simplesmente eu contratar um serviço de nuvem, mas eu saber que serviço vou otimizar, porque eu estou pagando em hora, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o meu projeto com a NASA, mas a gente se deixasse a máquina ligando na sexta-feira, segunda-feira já tomava puxão de orelha, né? Porque a gente paga por hora para utilizar. Então, fazer essa engenharia aí relaciona um pouquinho dos conhecimentos que a gente tem que ter ao longo do curso. A parte de ciência dos dados, engenharia e análise dos dados, como a gente viu agora na palestra da Ellen. A parte de IoT, também, né, uma das principais carreiras em TI. E de arquitetura de redes e infraestrutura. Então, a última parte, não está por último de propósito, é porque é uma área já antiga. Então, nós somos já de uma geração que já entrou com a internet. Na minha época não tinha, né? Eu fiz a graduação inteira, aí no final que apareceu lá a discada, protocolo HTTP, e depois Ethernet, e assim foi a parte da conexão. Então, é uma profissão que já está um pouco mais consolidada que as demais, né? E por isso hoje exige também um suporte, porque tudo que eu estou falando aqui para vocês é integrado e precisa de um meio de comunicação com segurança, né? Com rapidez e que faça com que eu tenha esse acesso o tempo que eu quiser. E aí eu trouxe as principais carreiras, e dentro dessas carreiras existem algumas profissões para cada uma delas, para cada área daquelas lá, né? E as principais que a gente vê hoje são os desenvolvedores full stack, mais ou menos uns 23% na área de TI, de back-end e front-end. O que é back-end e front-end? Desculpa, o desenvolvedor full stack, ele já engloba um tanto de conhecimento de back-end e front-end. O que é um back-end? É quando você está programando uma coisa bem suporte mesmo, a infraestrutura. Eu estou fazendo aquele sistema, aquele software, né? Aquele desenvolvimento de um projeto, e eu estou ali, sou o cara que está programando o indiano, que fica escovando os bits ali. E o front-end é como é que eu vou entregar isso para o usuário. Então, relaciona interface, usabilidade, JavaScript, outros conhecimentos que são mais para a área interativa, para eu poder visualizar isso aí de uma maneira, né, para o usuário poder utilizar isso de uma maneira mais amigável. Então, essas são as 3 principais áreas que a gente tem hoje em dia no mercado. E com 7%, a parte de analista de serviço e suporte. Então, essa também já é uma área mais antiga. Eu já trabalhei de analista de sistema, analista de suporte. Então, é uma profissão que já há 15, 20 anos atrás a gente já existia, né? Mas que ela ainda está em alta aqui. Segundo um estudo que a gente teve do uso de TI no Brasil, em 2022, esse, tá, gente? 1,5 milhão de profissionais na TI, o que significa que a gente tem 0,7% da população desses profissionais trabalhando, né? Então, são os profissionais da nossa área, da área da tecnologia. Mas, olha só que interessante, a demanda por esses profissionais é muito maior que a oferta. Tem um déficit de 420 mil. Isso no ano passado. Nossa, voltei tudo aqui. Isso no ano passado. Então, percebam que... E por que acontece isso, né? Então, a gente fez um estudo lá no campus também, com alguns alunos, né? Por que acontece isso? A maioria dos alunos, principalmente de engenharia, né, a gente estava discutindo no comecinho aqui da palestra, já começa a fazer um estágio, já começa a trabalhar, e aí chega no final do curso, não consegue se formar naquele período, ou então tem que largar o curso,
né? Porque o trabalho exige mais, porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa viver, né? A gente precisa alcançar os nossos sonhos. E aí, o que acontece? Eu não me atualizo. Então, eu não sei, eu sempre vou ficar naquela posição. Então, no começo, foi um emprego muito bom. Não é? Um salário bom. Nossa, analista de suporte, né? Vamos pensar assim. Mas depois, aquilo foi ficando defasado. E o conhecimento que eu poderia ter adquirido, eu não adquiri. Porque eu não tenho a disciplina de ficar fazendo videoaula, de ficar assistindo, de ficar lendo, não é? De ir atrás de um artigo científico, de me atualizar. Então, é mais complicado se eu for autodidata. Então, eu não consigo. Então, por isso que ao longo do curso, a gente distribui o conteúdo para vocês, o conhecimento. Mas mesmo assim, por que é que tem, né, uma maior demanda? Porque a gente não consegue se atualizar. Então, se vocês perguntarem para mim, né, hoje eu tenho que ler muito. Eu não sabia o que era Docker até 1 ano e meio atrás. Né? Eu não sabia como é que fazia, não sabia. Que quando eu aprendi linguagem C e Delphi. Então, e beleza, não é? E aí, hoje, assim, para eu poder ensinar, e eu reprovei em linguagem de programação 3 vezes, e eu ministro essa disciplina. Então, eu aprendi muito bem, que hoje em dia, para eu ministrar Python, né, para eu poder ministrar essa disciplina, e assim como outras linguagens, eu precisei aprender. Então, eu precisei dedicar um tempo da minha vida e aprender. E não foi um tempinho, assim, de 20 minutos por dia, não. Foram finais de semanas para eu poder entender. E mesmo assim, hoje eu não sei tudo, né? A Ellen brincou que procura no Google exatamente. E o pior é que a gente procura no Google compartilhando tela. O que é mais feio ainda, mas não é feio. É o que a gente faz, porque a gente não sabe tudo. A gente não conhece todas as bibliotecas, nem todos os pacotes. Então, a gente acaba tendo que usar desses artifícios. E uma outra oportunidade que a gente tem muito em alta hoje no país é as startups. Então, qualquer um dentro de uma universidade pode abrir uma startup, né? Uma pequena empresa, desde que tenha uma ideia e uma vontade de fazer aquilo acontecer. Que veja aquilo como um sonho, né? Como algo que possa vir a agregar na sociedade um produto ou um serviço diferenciado. E vocês têm suporte para isso dentro da universidade. Então, vocês têm uma diretoria inteira que trabalha com a parte de extensão e relações empresariais que podem auxiliar. Né? E aí, hoje, nós temos um índice muito elevado de profissionais em empresas e startups na TI, né, que estão superando alguns países bem desenvolvidos, né, como o Canadá, não vou dizer os Estados Unidos, mas alguns estados dos Estados Unidos, né, a gente percebe que eles têm muito déficit desse tipo de profissional e nós acabamos superando por conta das startups que nós criamos. E vem da onde? De dentro da universidade. Porque aqui é que vão ser compartilhadas ideias. É daqui que sai uma ideia de um produto que pode mudar o mundo, não é? Que é a cura do câncer. Então, vai sair daqui. Não vai sair de um lugar, né, que eu estou trabalhando sozinho. Então, por isso que são oportunidades que a gente não perde dentro da universidade. E aí, saindo um pouquinho, então, dessa área de startup das áreas de TI, eu trouxe para vocês aqui o que é que eu tenho que saber, né, num contexto genérico, né, para eu poder me colocar bem dentro de uma posição no mercado. Então, eu coloquei ali. Em roxinho, são mais relacionados com a parte de back-end. De front-end. E em rosa, a parte do back-end. Então, como eu falei, conhecimento de HTML, dominar alguns frameworks. Não vou ler todos, mas vocês já devem ter experiência com isso, já devem ter ido atrás desse tipo de conhecimento. Coloquei ali experiências com padrões de uso e design para a questão da interface, né? Como é que o usuário vai utilizar isso? Já especificadamente a parte de Python para back-end, SQL, como a gente já ouviu a Ellen comentar. Então, são hard skills que vocês não precisam esperar chegar até o final do curso para aprender. Então, vocês já podem ir lendo sobre isso, né, investigando sobre isso, tendo curiosidade. E também, gente, daqui 5 anos isso aqui vai mudar. Então, a gente precisa se atualizar. Né? A nossa área ela é uma área que exige muita atualização, muita leitura, e a gente precisa disso
para a gente não ficar defasado no mercado de trabalho e como profissional. Outra coisa que eu coloquei ali é a questão do Git. Alguém aqui, levanta a mão para mim quem já fez algum repositório. Ótimo. Então, a gente tem bastante pessoas que já trabalharam com o Git. Então, o Git é uma plataforma onde é um repositório onde vocês podem criar, inclusive, uma página para vocês. Vocês podem colocar códigos e compartilhar códigos versionando, gerando versão. E outras pessoas podem trabalhar com vocês ao mesmo tempo. Então, organiza, né? Não vai ter, você deletou a parte que eu fiz. Não tem problema, a gente retorna, volta à versão anterior. Então, o Git, ele faz com que a gente organize o nosso trabalho, né? E também que a gente disponibilize para outras pessoas reaproveitarem o nosso código. Então, é uma exigência mínima para que a gente possa se organizar, né? Para qualquer uma das áreas, tanto de back-end quanto front-end. E o último é a parte de protocolos de comunicação, que a gente também precisa dominar, não é? Porque a gente precisa ter a questão da segurança envolvida, a questão da comunicação, transmissão de dados. Então, para a gente resumir, as profissões, né, do futuro são as profissões da área da tecnologia, das engenharias, ciência de dados, IA, cybersecurity, então coloquei ali. E especificadamente para as mulheres, nós triplicamos a nossa chance, né, se nós tivermos o ensino superior. É difícil? É difícil, não é? Parece que é mais difícil do que para os homens, e é realmente, né? E a porcentagem de mulheres na nossa área é 20% na área de TI, enquanto que dos homens é cerca de 70%. Mas a gente pode superar, né, esses índices através do estudo qualificado e de determinação. Ficar até o final do curso, né? Tentar concluir. E aí eu coloquei alguns salários. Então, eu fiz uma busca aí, em média, né, das profissões que a gente tem. Então, se vocês observarem, tudo na faixa, em média, entre 10 e 12 mil reais, para qualquer uma das áreas. Claro que são níveis, né? Júnior, pleno, sênior, mas eu coloquei aqui uma faixa etária. Então, eu vou pegar, por exemplo, um exemplo de engenheiro de machine learning, que são os engenheiros que eu tenho mais contato. Então, eu tenho alguns projetos que são em parceria com o Hospital Albert Einstein. E lá existem cientistas de dados, engenheiros de dados, analista de machine learning, engenheiro de machine learning. Então, a gente acaba conversando muito, né? E assim, eles têm um fluxo de informação muito diferente da academia. Então, acontece tudo muito rápido, tem que ser tudo muito organizado, né? E tudo muito ativo. Então, a gente acaba... E eu tive 2 estagiários lá do campus Ponta Grossa, dentro do hospital, que puderam comprovar, né, essa demanda que a gente tem no mercado. Então, realmente, eu até brinco que não tem como a gente ofertar uma bolsa de mestrado, né, comparando com uma posição dentro de uma empresa que pague esse nível de salário. Então, academicamente, a gente está perdendo muito. Mas vocês, profissionais da TI, estão se colocando no mercado de trabalho muito mais fácil, né, do que algumas outras profissões que a gente vê por aí. Então, especificadamente, esses meus alunos, né, eu acompanhei de perto, então fiquei assim, muito satisfeita com a posição que eles foram ocupar de recém-formados, não é? Então, ali, em 2022, a gente representava aproximadamente 21% mulheres na área de TI, e os homens 78%. Em 2023, a gente aumentou um pouquinho, para 23%, né? Então, ainda é uma profissão que se caracteriza por ser mais masculina, né? As profissões de TI, mas a gente tem aumentado um pouco o nosso índice nesse panorama geral. E aí, agora eu começo um pouquinho a contar sobre, mais especificadamente para as mulheres e para a nossa profissão. Então, é uma profissão ingrata. Então, nós sabemos que a gente tem que dedicar muitas horas, muitas madrugadas. Quem aqui só consegue render à noite de madrugada? Levanta a mão. Pois é, muita gente. Então, a nossa rotina é diferente. E fazer a pessoa entender que a gente não acorda cedo? Qualquer pessoa já taxa a gente de preguiçoso, não é? Porque aquele lá fica no computador a noite inteira. Então, eu sei, eu entendo, né, perfeitamente. Então, é uma profissão que exige concentração e que para cada pessoa é diferente.
Então, para mim, é um horário do dia, para vocês é outro. Tem gente que tem que tomar café, tem gente que tem que comer chocolate, tem ansiedade, tem de tudo. Aí pergunto, mas por que os indianos são os melhores? Porque eles têm um poder de concentração, de meditação superior ao nosso, porque a gente não treina isso na escola. Então, a gente não vem, né, da nossa cultura. E eles conseguem focar e resolver problemas. Então, lá durante os projetos que a gente trabalhava lá na NASA, eu percebi isso muito, muito forte. Né? A gente é muito ansioso, quer resolver, não, nem ler. Vamos fazendo aqui desse jeito. Eles não. Eles perdem lá 2, 3 semanas só desenhando. Falei, gente, mas 3 semanas só para desenhar? Eu já queria ir implementando, escrevendo código, não é? Então, é um desafio muito grande para a gente acalmar, sossegar, focar, para daí resolver. E para as mulheres mais ainda, né? Porque a gente ainda tem que conviver com muitos desafios dentro da universidade. Como superar os desafios no ambiente de trabalho? Então, como a Ellen também comentou sobre a questão das entrevistas, né? Mas dentro do ambiente de trabalho, nós também sofremos algumas dificuldades. Eu nunca sofri nada, não posso falar. Eu sempre fui muito bem, me trataram muito bem, todos os meus colegas de trabalho, desde da universidade. Então, às vezes me perguntam, né, se eu sofri algum machismo, Não, aqui no Brasil não. Mas quando eu viajei para a Turquia, aí é outra história. Daí eu conto depois. Aí o negócio mudou. Aí eu até pedi socorro, porque... Enfim, mas eu não posso falar só por mim. Não é? Nós temos amigas, temos outras colegas, temos filhas, irmãs, que muitas já sofreram algum tipo de abuso ou algum tipo de intolerância dentro da instituição. E às vezes a gente acha que não vai dar conta do negócio, não é? A gente pensa que, nossa, mas eu aqui... E aí eu trouxe essa imagenzinha do projeto da NASA. O que acontece? Esse projeto, né, todo mundo me pergunta, dentro da universidade, funciona assim. Eles têm uma sonda que eles lançaram em 2018. E essa sonda, ela está chegando muito pertinho do Sol cada ano mais. E ano que vem ela vai derreter, né? Vai se acabar. E aí a gente analisa os dados dessa sonda nos meses que ela está bem próximo, que variam entre setembro, novembro, às vezes começa em agosto. Então, ela se chama Parker Solar Probe. Então, ela fica bem pertinho do Sol, coletando informação. E o que é essa informação? São os ventos solares, são um campo eletromagnético, temperatura, velocidade, porque a gente precisa entender como é que é o comportamento desses ventos quando eles chegam aqui na Terra. A gente sabe que nos polos tem as auroras boreais, que a gente vê, visualiza, né? Que é quando o vento atinge os nossos polos que são achatados, então não acontece nada conosco. Só nos polos que a gente consegue observar isso visualmente, porque a Terra ela é um imã gigante. Então, não vai ter radiação chegando até nós que nos prejudique. Ao contrário dos astronautas, dos satélites, né, das espaçonaves que estão lá fora. Aí é outro problema. Então, a NASA e o SETI Institute, que SETI significa Searching for Extraterrestrial Intelligence. Então, eles fizeram uma parceria com a NASA justamente para fomentar alguns projetos. Não são assim vários, né? Uns 16. São 8 por ano. E um deles era essa questão do vento solar. Então, a gente ficava reunido online durante 8 semanas. Também tinham 2 semanas presenciais para a gente resolver. Então, era para programar, para resolver o problema de o que ia fazer com essa informação, de maneira que ela pudesse ser útil para prever alguma potencial queda de energia, alguma perda de sinal de GPS aqui na Terra, ou deslocamento de algum satélite em órbita. Então, era nesse sentido que a gente trabalhava. E daí, assim, quando eu lembro assim que quando puseram, né, o mapa com todo mundo da equipe, então tinha mais ou menos uns 50 pessoas. Aí pintou lá o Brasil, né? Daí tava eu. Falei, nossa, mas como é que... Eu pensei, puxa, mas a gente tem que ter muita cara de pau, né? De vir aqui. Falei, por que não? Né? A gente pensa pequeno. E nessas horas a gente tem que lembrar que nós temos todo potencial para participar de qualquer projeto, não é? Então eu aprendi muito nisso, muito mais do que um hard skill. Eu aprendi que a gente é capaz de desenvolver. E nesse ano eu estava numa equipe que era só de mulheres. E aí o negócio assim, era
a equipe das meninas, só tinha mulher. Então, uma fase na vida da gente que a gente descobre que é capaz de fazer muito mais, né? Principalmente como mulher. E aí, então o foco desse projeto era, além de analisar os ventos, hoje em dia, é também analisar a vida inteligente em outro planeta fora do sistema solar. Porque se existe uma estrela para esses planetas, possivelmente pode ser que tenham chance de existir vidas, né? Marte não tem essa condição porque ele é muito próximo ao Sol. Então, a radiação é muito intensa. Vida como a nossa, estou falando, né? Dos nossos componentes. Então, basicamente, essa era a ideia. E aí eu trago um pouquinho também sobre a questão da força individual, né? Eu tenho alguns alunos que eles têm altas habilidades. Não sei se alguém aqui já teve esse diagnóstico ou não. Então, esses meus alunos, eles não querem fazer trabalho com nenhum outro aluno, eles querem fazer sozinhos, né? Porque eles não conseguem esperar o próximo. Porque para eles, o cérebro já está muito acelerado, a resolução do problema já está muito lá na frente, e eles têm um ranço de fazer em grupo, porque eles não conseguem esperar o outro, né? O colega e tudo mais. Então, esse tipo de situação, eles estão convivendo hoje em dia. Mas lá no mercado de trabalho, eles vão ter que conviver com pessoas dentro de uma equipe. E isso pode gerar um atrito. Então, além de eu falar para vocês sobre a empregabilidade no sentido de, tecnicamente falando, da nossa profissão na TI, eu também estou falando para vocês sobre a questão dos soft skills. Como é que eu posso melhorar esse meu comportamento? Eu preciso buscar ajuda. Não, se eu sou uma pessoa, a maioria dos profissionais dessa área gostam de ficar concentrado, né? Nós gostamos do silêncio, do sossego, não é? Então, é difícil conviver com muitas pessoas dentro de uma equipe e isso pode gerar muito atrito. Então, nós precisamos entender que existem pessoas diferentes de nós, não é? E esse perfil de liderança pode ser trabalhado dentro de cada um. Então, outra dica é explorar essas habilidades. Então, lá na NASA, quando a gente ia fazer entrevista, eram mais 5 entrevistas lá para participar do projeto. E nenhuma entrevista foi técnica. Pasmem. Era tudo para ver se você não era louco. Se você não era terrorista, não é? Então, era assim, sabe assim, desafios, assim, textos para ler interpretação de texto, tudo assim. Na última etapa é que eles perguntavam para você. Você conhece isso? Você conhece Docker? Você conhece TensorFlow, PyTorch? Você conhece tal? Assim. Você trabalhou com o Google Cloud, com a AWS? Esse tipo de pergunta. Mas as outras, todas eram perguntas assim para ver a tua relação com o time. Então, eram várias pessoas. Eles começavam a conversar sobre um assunto e você falava, né? E já pensa o inglês da gente. A gente entendia, eu já não entendia. Daí eu já respondi outra coisa, mas é assim, respondi. Então, quando eles perguntam, cite 5 pontos fracos. Falei, nossa, a gente demora para pensar. Então, isso é uma coisa que a gente já pode estar preparado. Quais são os meus pontos fracos? Né? Uma hora eu falei chocolate, não sabia mais o que falar. Porque a gente não está preparado para perguntas sobre nós, né? Nesse sentido. Então, a gente precisa desenvolver um autoconhecimento para que chegue na hora eu saber dos meus pontos fracos e dos meus pontos fortes. Tá bom, ponto fraco, eu não posso ter, eu como um monte de chocolate, mas também eu não tomo café. Então, eu não tomo. Então, eu não vou passar o dia tomando café, mas porém, né? Vou comer bastante chocolate. Então, são coisas que vai trazer um equilíbrio e que, de certa maneira, são pontos que a gente pode apresentar dentro de uma entrevista. Como é que eu fortaleço habilidades de comunicação? Vocês sabem, não precisa ser hipócrita. Nós gostamos de ficar ali no nosso mundo, né? Não gosto de ficar falando, de ficar tendo que me explicar. Parece que sim, puxa, entenda aqui, ó. Uma vez eu vi um meme que dizia assim, né? A pessoa conversando. Você fez um textão. Aí a menina disse assim, não entendi. Aí a outra respondeu, leia de novo que você consegue. Mas é exatamente isso. A gente não tem paciência para ficar se comunicando, repetindo. Isso é da gente, é intrínseco dos profissionais da nossa área, não é? Mas são coisas que a gente também precisa trabalhar, porque hoje é diferente, o mercado é diferente. Vocês sabem, mudou. A postura frente a um problema dentro de uma equipe mudou. O gerenciamento da equipe mudou. Então, a comunicação é o elo-chave. Se eu não sei me comunicar, se eu não sei dizer não, se eu não sei dizer que não gostei de uma maneira
né, assim, educada, vai ficar ruim para mim. Então, eu preciso me comunicar bem, né? E para isso, onde é que a gente aprende a fazer isso? Construindo, né, uma vida social, comunicando, conversando sobre outras coisas, lendo, principalmente lendo, né? E aí, 3 dicas. O que vocês têm que aprender na vida? Inglês, Excel, e que não deixar ninguém destruir a gente psicologicamente. Então, matou a charada. Não precisa aprender mais nada, não é? Porque o resto é extra. Ai, mas eu não sei nada. Gente, no negócio da NASA lá, quando me perguntaram, ai, você sabe de PyTorch? Eu lá no computador fui no celular, PyTorch. Assim, ó, olho aqui e o outro ali. Ah, é isso. Tô falando sério, não minto. Assim. Ai, o que mais? Aí, eu não sei, mais uma outra pergunta lá do deploy que me perguntaram. Daí eu meio que dei o migué ali e foi. Mas é assim, a gente tem que se virar nos 30. Então vai procurando ali, vai olhando um ali, porque não é isso que vai te tirar a vaga, né? Não é uma mentira. Você leu, você vai poder ter a oportunidade de se desenvolver. Se eles não gostarem do que você fez em 3 meses, eles vão tomar a decisão de te mandar embora. Mas você vai dar o máximo que você consegue para entrar, mas não agora. Quando vocês estiverem concluindo o curso. Não é o momento agora. Agora é o momento de vocês adquirirem conhecimento, experiência. Essas habilidades que eu estou falando aqui, esse é o momento. Trabalhar a cabeça em inglês, né? Habilidades de comunicação, de liderança. É aqui que vocês vão aprender. Aqui dentro. Aí lá fora, eu não vou começar a trabalhar, daí já pego o primeiro chefe e já bato boca. Pronto. Aí muda ali, aí fico pulando de emprego em emprego e toda vez pegando ranço, né? A gente fala lá no interior, que eu vim do interior, em Ponta Grossa. Então tá aí. E como hard skills, então, Python, né? Vocês já podem ir trabalhando isso aí, independente se eu tô no primeiro, no segundo, no último período. A gente já pode ir trabalhando. A questão do ChatGPT, né? Eu gostei muito da pergunta do professor Fábio. Ele pode agregar muito conhecimento, sim, né? A gente pode usar a nosso favor. Eu acho que construir currículo, montar slide, essas coisas aí a gente pode usar, inclusive, para tirar alguma dúvida sobre algum conteúdo. Como a Ellen também comentou, eu preciso fazer um programa aí para ler lá, um CSV, usar o Pandas. Falei, puxa, põe ali já e o código já está pronto, não vou perder tempo com uma coisa dessa. A gente reusa, reutiliza. Então, a gente pode agregar ao nosso favor. E a última e mais importante de todas, interpretação de texto. Ninguém mais lê. A gente lê o negócio, não entende, ainda vai e pergunta pro coleguinha. Você entendeu? O coleguinha, não entendi, vou ler de novo. Ler, tem que entender, ler devagar. Isso é mais importante do que tudo o resto. Porque se vocês leem e entendem, vocês vão conseguir aprender. E, então, sobre os soft skills, para a gente sumarizar aqui, a disciplina também é um dos mais importantes, né? Então, 1% talento, 99% é teimosia. Pode saber. Às vezes a gente não sabe nada, mas se a gente treina, a gente fica muito bom. Eu reprovei 3 anos, 3 vezes em linguagem. De tanto que eu treinei, então hoje eu dou essa disciplina, me inicio essa disciplina, sem usar nada. Se precisar preparar a aula, eu já não uso mais nada. Já sei tudo que eu vou falar, de tanto que eu aprendi. Porque se eu não aprendesse, aquilo ia me consumir. Então, a gente ter disciplina no que a gente faz, independente de qualquer coisa, também é um passo importante dentro do mercado de trabalho. É claro que todos temos desafios e momentos de altos e baixos, não é? E não é vergonha a gente contar, a gente dizer e a gente expressar o que está acontecendo. Muitas vezes a pessoa não sabe o que está passando, e se você expressar o que acontece com o teu colega, principalmente dentro da universidade, a pessoa vai poder entender, não é? Então, são dificuldades que a gente passa aí. E, para finalizar, falando das mulheres, é imprescindível que nós nos unamos, que a gente tenha políticas de empoderamento, de inclusão, né, dentro do curso, que vocês procurem ajuda para qualquer dificuldade, não tenham vergonha de falar, de procurar um professor, de procurar uma pessoa que possa ajudar vocês a resolver o problema. Né? E também de ter ideias para criar políticas dentro e fora da instituição, para a sociedade,
para que a gente possa auxiliar mais mulheres, para que esse nível de 23% na área da TI aumente, para que a gente possa ter mais mulheres aqui, né? Mais professoras, mais pesquisadoras, mais cientistas, mais profissionais agregados nesse mercado de trabalho. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Estou aberta a perguntas. Olá, boa tarde. No início da palestra você falou que passou por algumas coisas na Turquia. Ah, eu sabia que iam perguntar, né? Fiquei muito curioso para saber. Foi assim, a gente teve um programa de mobilidade dentro da instituição, e eles, não dentro da instituição, no país. E daí foram selecionados 2 professores para irem dar aula lá durante 20 dias. Então fui eu e um professor de Cornélio, então nós fomos. Então, quando a gente chegou lá, primeiro que a gente foi pegar um táxi, o taxista não queria levar a gente, que era a mulher. E o professor que estava esperando a gente na universidade também não sabia que eu era mulher. Então, ele quando olhou assim, falei, ixi. E aí, já começou, né? Aí, a gente ia almoçar, e eles sentavam, todo mundo sentava do lado de lá. O meu lugar aqui ficava umas 2 cadeiras vazias, primeiro. E aí, depois, assim, era muito diferente. A universidade em si não era nada diferente daqui. As mulheres faziam o que queriam, nós fazíamos o que queríamos. Então não tinha, assim, nenhuma repressão, nada. Mas, enquanto professor e profissional ali, né, como não tinha nenhuma professora naquela área, então eram tudo homens. Então, ali eu percebi que é muito cultural. Então, essa resistência que as mulheres têm lá nessa área, né, é uma área muito masculina, né, é um machismo muito grande. Então, eles não sentavam do meu lado, tinha vezes que eles não cumprimentavam, eles conversavam só com o outro professor que estava ali junto comigo, que foi junto do programa, né? Então, eu saía com os alunos. Tinha lá os alunos, daí tinha uma moça que fazia uma disciplina de mestrado. Então, ali. Mas, assim, e o tratamento era completamente diferente, né? Para o outro professor, por exemplo. Então, assim, eu percebi. Eu sei que no 2º, 3º dia, até eu falei para a professora Miriam, falei, eu vou embora, eu vou ligar aqui para me adiantarem a passagem, que eu quero ir embora, né? Porque, e outra, era o lugar que a gente ficava era um hostel dentro da universidade, eles chamavam de guest house. Então, você ficava ali, era uma estrutura linda, tinha piscina, quadra de tênis, muito bonito. E só que ali, começaram que me deram um quarto bem ruim. Já cheguei e falei, minha nossa, um quarto bem ruim, lá no fundo. E aí teve uma certa ocasião que tinha um jogo de futebol lá, dentro do hotel. E aí, eu não sei por que aconteceu, eu fui e lá não tinha serviço de quarto. Então, a gente fazia o serviço, tirava o lixo, né? Colocou pra fora e tudo. E aí, eu fui tirar o lixo e a porta bateu com o vento. E ficou o cartãozinho lá dentro. E eu de pijama, daí desci lá embaixo, de pijamão, assim. E aí, falei, você pode? E aquele salão cheio de homens assistindo o jogo de futebol. E aí, eu fiquei 20 minutos lá, esperando, assim, o rapaz fazer outro cartão para eu poder entrar dentro do apartamento. Então, essas situações que a gente não percebe a maldade na hora, né? Mas depois você pensa, puxa, 20 minutos? Então, faz. E isso nunca me aconteceu aqui. Nunca, mas olha, eu nunca sofri nenhum tipo dessa. Pelo contrário. Sempre fui muito apoiada dentro da universidade, lá quando eu fiz a graduação, dentro do meu trabalho. Já tive cargo de coordenação, de supervisor quando eu trabalhava aqui. Sempre. Mas lá foi esses dias assim, e aí não podia usar manga curta para dar aula, tinha que ir com manga comprida. As meninas não, as alunas não mudava nada, mas nós, assim, né, como professor. Então eu achei que, assim, é muito cultural. Então quando a gente vê na televisão aquilo, a gente não acredita. Só quando a gente tá lá mesmo, essa questão, assim, isso foi em 2019, então faz 5 anos mais ou menos. Eu percebi, assim, na pele o que acontece. Então, é uma experiência, assim, eu ri, eu me diverti, porque, né, eu tava levando tudo, assim, na brincadeira. Mas eu não consigo imaginar como é esse tipo de preconceito, né, acontecendo seguidamente, não é? E principalmente se a mulher precisa conviver com aquilo durante anos dentro de um emprego, dentro de uma posição onde ela não tem voz, basicamente, né? Então foi nesse sentido, assim, que me aconteceu. Mas de resto, não tenho do que reclamar aqui do meu país.
Outra pergunta. Oi, boa tarde de novo, né? Também quero te dar os parabéns. Adorei a sua fala. Eu acho que você falou um monte de coisa aqui que para o pessoal vai ser super importante. E uma das coisas que me chamou a atenção é quando você disse que na sua entrevista da NASA, eles começaram a perguntar algumas coisas que você não sabia e você foi perguntar no Google. E aí eu te pergunto, e aí depois, as coisas que você precisou usar? Porque eu acho que isso é um negócio importante, assim, porque uma coisa que a gente fala muito das mulheres, uma das diferenças para a mulher se aplicar a uma vaga e o homem se aplicar a uma vaga, e isso também não é... No geral, a gente não diz que sabe quando não sabe. É difícil. Exatamente. Às vezes a gente tem medo de dizer assim. Então, por exemplo, o teu inglês, né? Você falou do inglês. A gente também participou de um projeto na Inglaterra e o meu inglês, tenho proficiência em inglês, eu estudei na cultura inglesa, mas é ruim, meu inglês assim. Eu sempre imaginei perto dos professores do CPGI, que tem projeto internacional, meu inglês é ruim. Mas, fui lá, trabalhei 1 ano e dei conta. Podia ser melhor, claro, né? Então, a minha pergunta para você é assim, e aí? Você se aplicou, uma coisa ou outra você não sabia, o que você fez? Tive que aprender, gente. E na marra, e assim, claro, tem que ter psicóloga. A gente tem que fazer uma sessão com a psicóloga, meia hora semanal, cada um individual. Então, assim, ninguém fica para trás. É o lema deles. Todo mundo tem que estar na mesma página. Lá não tem competição. A gente compartilha. Se você não aprendeu, então nós vamos esperar você configurar a tua máquina virtual, abre lá, baixa todos os pacotes. Vamos usar o Visual Studio? Vamos. Então você vamos lá, junto comigo. Compartilha a tela. E a gente lá com as mãos tremendo ali, né? Porque não conseguia nem mexer o mouse, não sabia nem onde que ia. Não, então vamos. E daí, depois que a gente descobre que a pessoa que está ensinando é um cara lá da NVIDIA, do top das galáxias, e nem sabe, entendeu? Aí você morre de vergonha, né? Mas tá bom. Então, a gente tem que fazer. E aí, eu fazia reforço, né? Tinha lá os horários. Você entrar lá meia hora antes, 1 horinha depois, para você configurar tudo, para deixar tudo bonitinho. Então, e daí para mim foi difícil, porque eu fazia o projeto online do 12h às 6 da tarde. Só que aí tinha o fuso horário lá deles. Aí tinha o pessoal da Europa que entrava cedo, né, na minha manhã, e o pessoal lá dos Estados Unidos que entrava um pouco mais tarde. Acabava que eu entrava 8 da manhã, era 10 da noite, eu estava conectada ainda. Porque assim, e aí também, porque eu tinha que aprender, eu não podia, eu tinha que saber, porque a gente dividia as tarefas. Então me mandavam lá, falavam, você tem que fazer esse cluster aqui, usar essa indexação, tal. Tinha que fazer. Então eu me bati bastante, mas eu tive que aprender depois. E se hoje eles forem fazer de novo e me perguntarem se eu sei, né, aquilo lá, vai ser outras coisas, gente. Vai ser outra tecnologia, né? Vai ser outra plataforma. Eu vou dizer a mesma coisa, eu sei. E assim a gente vai aprendendo. Mas é muito legal porque é compartilhamento. E lá é democracia de verdade. No sentido de que, assim, para votar, o que a gente vai usar? Vamos usar TensorFlow, todo mundo? Então vamos votar. Deu de 10 pessoas, deu 8 votos. É TensorFlow. Não tem aquela historinha de, mas vamos ver bem. Não, é votação. É 8. 8 ganhou. Então é TensorFlow. Não fica assim. Não a maioria vence. Não tem discussão. Então o negócio flui muito rápido. É que a gente está acostumado a agradar todo mundo. E lá não. Lá azar, tua ideia não foi boa na lata. Não, essa ideia eu não gostei. Próxima. Assim. Aí você tem uns pitchzinhos de 5 minutos para você falar sobre a tua ideia dentro do projeto e tal. E daí as pessoas votam. É na cara. Não gostei. Esse aqui o ponto fraco é isso. Próximo. Outros 5 minutos. Gostei. Agora todo mundo vota em quem gostou mais. Acabou. Ninguém tem réplica, tréplica, nada. É ali. E isso é importante para a gente aprender, né, a velocidade das coisas. E que você não ofende ninguém. Você está falando sobre o projeto, não sobre a pessoa. Não posso me sentir ofendido com uma coisa que está acontecendo, né, que é profissional. E às vezes a gente confunde. E mulher confunde. E a gente já se ofende. Eu já queria chorar. Já começava a falar, já ficava com a voz tremendo. É assim, é fato, não adianta. Então, basicamente, eu aprendi bastante. Mas, então, as 2 últimas perguntas. Bom, Marcela, parabéns, você é sempre entusiasta, né? Sempre bom te ouvir falar. Obrigada, prof. A gente trabalhou bastante tempo juntos, né? Com a Miriam também, nós 3, durante muitos anos, né? Mas o que eu queria te perguntar é assim, não sei como perguntar isso, né? Mas
quando a gente vê, por exemplo, um trabalho típico do homem, né? O cara é CEO lá de uma empresa, ele ficou lá nos Estados Unidos, ele está viajando agora, não, agora ele está na Europa, e você ouve muito isso. Então, assim, o homem estar ausente, né, na família parece natural, né? Fala até com orgulho, né? Não, ele não está aqui esse final de semana, ele está lá na França, né? E assim, como você foi para a Turquia, você ficou 20 dias lá na Turquia, então eu queria que você falasse assim, como é que é para vocês, assim, as pessoas falam com orgulho, não, a Marcela não está aqui no aniversário da filha, né? Porque ela está lá em, né? Como é que é isso, né? Sim, e quantas apresentações, né, Ana Rosa, de dança que ela teve, eu assisti online, né? Porque eram nos meses que eu e a professora Miriam íamos pro Gecko, né? Que era em julho, então a gente acabava ficando. Mas é sim, principalmente da nossa família. A minha avó, então, como é que fica viajando tanto? Não presta. E ela fala assim, não presta. Mas o meu marido, ele é muito parceiro. Só que depois que ele descobriu que os congressos são híbridos, agora ele já fica reinando. Mas é híbrido, tem que ir, né? Mas não precisa ir, né? Dá pra ficar online. Então ele começou a reinar, né? Porque assim, antes era muito difícil, porque a Ana Rosa era pequenininha. Então ela tinha necessidades, e a minha mãe tinha que ajudar, não é? Mas agora ela já tá numa fase que ela consegue se virar um pouquinho mais sozinha, então já é mais tranquilo de eu ir. Mas a gente percebe, assim, uma certa diferença, né? Principalmente da família. Mas é mais da minha mãe, da minha avó, né? Já chegaram e falaram assim pra mim, você não tem medo de ficar viajando tanto e deixar teu marido sozinho? Aí eu já falo assim, eu me garanto, não é? Não é assim? Não vou falar o que eu disse exatamente porque é feio, mas mas é a realidade, né? É a vida que a gente escolhe e me faz muito bem, então me faz muito feliz. Mas claro que tem situações, né, como se tem a possibilidade de não precisar viajar, né, de ficar online, como o caso da NASA. Então eu pude ficar, até porque profissionalmente eu tive férias aqui na universidade, mas eu tinha os outros compromissos, então eu tinha um projeto, era voluntária lá, né, dentro do projeto da NASA, mas eu tinha as minhas aulas aqui, então eu também não posso ficar me isentando sempre, não é? Mas a pergunta é muito, muito boa, professor, gostei. E eu acho que todas nós, professoras, pesquisadoras, a gente sofre um pouco com isso, né? Inclusive os congressos, eu faço parte da ACM, que é a Association for Computing Machinery for Women, para as mulheres. E eles fizeram já vários estudos, né? Quando que é melhor o congresso para as mulheres? Começar segunda, começar sábado? E a gente estudou tudo. Não, porque se começar sábado é bom, porque não tem escola para levar as crianças. Porque se começar segunda é bom, que termina a sexta, já está em casa com o marido no final de semana, para ele não encher o saco. Assim, tudo foi... A gente fez lá umas enquetes para poder prever a data do congresso. Então, ele ser híbrido ajudou muitas mulheres. E eu não estou falando só da gente no Brasil, porque para a gente é tranquilo. Mas, assim, teve amigas que eu conheci nos congressos, né, do Irã, de outros países, que a situação é muito diferente da nossa. Teve uma menina lá em Berlim, né, professora Miriam? Lembra? Ela vinha assim e as pessoas iam cumprimentar ela. I can't shake hands. Ela não podia cumprimentar. Não podia nem dar a mão. E eu dava a mão 3, 4 vezes. Que eu ficava com vergonha ali, né? Daí eu tava do lado dela. Aí cumprimentava um, daí eu cumprimentava o outro. E assim. Porque é cultural e não podia. Para homem, né? Para mulher, tudo bem. Então, é a realidade de cada país, né? E cada pessoa. Última pergunta. Bom, obrigada, Marcela. Não é necessário, não é bem uma pergunta, porque é mais uma declaração de amor e de admiração, porque a Marcela é uma pessoa que, assim, foi aquela aluna que era só não atrapalhar. Eu fico pensando assim, nós mulheres, assim, qual é a imagem que eu tenho de uma mulher que é pesquisadora, mãe? É aquela mulher que fica, sabe aquelas pessoas que equilibram equilibrista de vários pratinhos, e aí um monte começa a cair ao mesmo tempo, você não sabe o que você acode. Essa é a imagem que me vem à mente quando eu penso numa mulher pesquisadora, professora, mãe, esposa, tudo.
E a Marcela, ela é aquele tipo que tá equilibrando tudo lá, e aí ela pega mais aquelas laranjas para jogar para cima. Tudo que você pede, tudo ela encara de uma forma muito positiva. Não, pode mandar, eu faço e tal. E aí eu falo, é uma pessoa assim que ela fala que eu sou inspiradora, você é uma pessoa incrível, assim. E eu queria só que você falasse assim, se eu tivesse uma palavra para descrever, era coragem. Eu acho que a sensação que eu tenho é que nada te assusta. E aí eu queria te perguntar, você tem medo de alguma coisa? Porque até hoje eu nunca presenciei isso, assim. Alguma coisa te assusta? Profissionalmente, eu tô falando. Não, porque borboleta, eu morro de medo de borboleta. A Ana Rosa já melhorou, ela já sabia. A mãe vai falar borboleta, a mãe vai falar borboleta. Morro de medo. Não tenho medo de nada. Eu digo que eu sei quando eu não sei, mas eu tenho que saber pelo menos o significado, né? Exatamente, né? Mas eu encaro tudo. Não vou dizer não tenho medo, assim, de nada, né? Eu só não faço coisas que eu percebo que vão ser ilegais, desonestas, né? Esse tipo de coisa. Quando eu vejo, assim, que a pessoa vem pra cima de mim, daí eu falei, acho que ele tá me usando aqui pra algum negócio. E esses tempos atrás tinha uns projetos lá, uns negócios de ficar extraindo fala do texto. Não, ligava pra pessoa e aí que extraiu, que gravou a voz pra fazer uma análise de sentimento, né? E tal, mas eu falei, mas isso aí não é pra coisa boa. Não. Assim já despachei. Não é quando eu percebo, porque eu tenho eu sou muito inspirada, eu acredito muito em Deus. Então eu acho que Deus sabe, assim, ele me fala, não pega essa troça aí que isso aí vai dar cagada. Eu já sei que não é. Não é que eu tenho medo, né? Mas é que eu percebo que não é uma coisa pro bem, que não vai agregar nada e vai trazer lucro para uma pessoa que de repente vai ser, né, um egoísmo próprio, né? Então já aconteceu de eu recusar muitas coisas por conta disso. Mas de resto, eu não tenho não, prof. Tenho medo de nada. Bom, então a gente queria agradecer a Marcela, né? Muito obrigada por ter participado aqui do evento conosco e feito essa fala aqui inspiradora, né? Esperamos que a gente possa fazer aí outras parcerias. Sim, e depois tá aí, né?